enganado. Ele está morando na Flórida, mas já estaria então com uns 90 e tantos anos, viu? O Fantomas foi o nome mais interessante que bolaram. Marmelada ou não, era um sucesso. Mas a verdade é a seguinte, gente. O Flamengo ontem suou sangue para ganhar do coitado do Botafogo. O Botafogo ameaçou o Botafogo no fim do campeonato, mas saiu só a fumacinha. Porque estava 0-0, jogo acabando, faltando poucos minutos, e aí a diferença de 8 cairia para 6 pontos. Aí ia dar graça aí, né? O jogo amanhã entre Palmeiras e Corinthians, uma tradição danada. Esse jogo tinha que ser domingo à tarde. A televisão está estraçaiando a tabela, a tradição do futebol, o gosto do torcedor de futebol desse país. Eles botam peladas domingo à tarde, entendeu? Só por causa do maldito pay-per-view. Por isso que eu não gosto de dinheiro, não gosto de propaganda, sou contra tudo. Eu queria morar em Cuba, porque lá não tem dinheiro e tal, e não tem propaganda, a gente levaria uma vida extremamente nojenta, paupérrima, famélica. Esse negócio de comunismo é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Isso é uma praga. Olha, o comunismo ainda vai, né, na teoria. O duro é o comunista fajuto. Não, eu sou ateu e sou comunista. Para ver se vira em país como o nosso intelectual. Ah, pros quinto dos infernos. Pessoa falsa, asquerosa e nojenta. O negócio é o seguinte, Flamengo campeão, parabéns ao Flamengo, um ano espetacular. Bernardo Ramos Albuquerque projetou que o Urubu ia perder todas as penas com a diretoria, porque não sei o quê, porque o Flamengo tem dinheiro, mas aplica mal. Agora o que o senhor fala? O senhor não vai falar nada desse Flamengo que é muito melhor que aquele time do Zico? Não. ZYJ 351 Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 8 de novembro. Costela de boi minga congelada o quilo, R$ 9,98. Bisteca bovina congelada o quilo, R$ 17,99. Filé de sassami congelado o quilo, R$ 7,49. Café caboclo 500 gramas, R$ 5,99. Arroz Rampinelli parboilizado 5 quilos, R$ 9,98. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita 800 gramas, R$ 6,99. Cerveja Budweiser 550 ml, R$ 4,99. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Desenvolvimento territorial e inovação no oeste do Paraná são os temas do 5º Congresso Cassiopar, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná, e 6º Fórum do Programa Oeste em Desenvolvimento, que acontecem nesta sexta-feira na nova sede da CIF, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Cerca de 250 empreendedores e autoridades de setores organizados participam do evento, classificado como o maior do oeste do Paraná no segmento. A abertura oficial foi hoje de manhã com as boas-vindas dos presidentes da CIF, Faisal Ismail, da Cassiopar, Alci Rota Júnior, e do Programa Oeste em Desenvolvimento, Danilo Vendrúsculo. Foi feita também a entrega do selo Agente Transformador do Território Oeste Paraná 2019, e agora, em questão de instantes, no reinício dos trabalhos da tarde, acontece a entrega da premiação da 3ª edição do Prêmio Cassiopar Mulher Empreendedora. Os trabalhos se estendem até às 13h30 da tarde, onde será feita a atividade de encerramento do evento com a palestra Itaipu Olhando para o Futuro Pós-2023, ministrada pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva Luna. RCI. Equipes de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde participam logo mais de um pré-simulado de atendimento a múltiplas vítimas de trauma. A capacitação acontece a partir das 2 da tarde no Centro de Convenções do Hotel Rafaim, às margens da BR-277. Este será o 2º pré-simulado que capacita as equipes de instituições civis, militares, públicas e privadas em Foz e região para situações envolvendo várias vítimas. Além da parte prática, os profissionais participaram nesta semana de um treinamento teórico sobre a temática. A capacitação é promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu e de Porto Iguaçu,
SAMU de Foz e Cascavel, concessionária Ecocataratas, Defesa Civil, Guarda Municipal, Marinha, Exército, Polícia Rodoviária Federal e equipes de segurança de Itaipu Nacional. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI, sempre muito bom estar aqui falando de livros, e hoje a gente está com a nossa autora convidada, Cristiane Ferraro, ela que é graduada em Psicologia, é mestre em Letras, é doutoranda em Sociedade, Cultura e Fronteira e é docente universitária para graduação e pós-graduação. O título do livro dela é Jean-Jacques Rousseau e Pastoral da Criança, um diálogo contemporâneo. Reflexões sobre a interação entre o discurso pedagógico de Rousseau e o discurso religioso da Pastoral da Criança. Mas antes de passar a palavra primeiro, Cris, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui, Rose, obrigada pelo convite, uma satisfação estar num programa que valoriza os autores, os livros, muito positivo, parabéns pela sua iniciativa. E Cris, antes de passar, só para a gente contextualizar para o pessoal aqui, a gente sempre está falando quais são as datas comemorativas dos livros, né? E no dia 4 foi o dia do inventor. Não tem muita relação com o livro, mas eu achei interessante. Não tem uma invenção que não esteja registrada nos livros, né? Então, bom, vou falar. No dia 5 foi o Dia Nacional da Cultura e da Ciência, que é uma data que foi instituída em homenagem a Rui Barbosa. No dia 10, eu vou antecipar as datas e depois vou explicar o motivo. É o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. No dia 14 é o Dia Nacional da Alfabetização. Dia 17 é o Dia da Criatividade e também o Dia Internacional do Estudante. Eu estou antecipando, gente, porque na semana que vem, excepcionalmente, nós não teremos o programa. Vai ser o feriado do dia 15 de novembro, então a gente vai dar uma pausa aí, então, tá bom? E aí, Cris, vamos lá. Você fez uma análise inédita, né? A gente até estava comentando que a gente não pensaria nessa relação entre o Rousseau e a Zilda Armes, né? Uhum. Épocas diferentes, realidades diferentes. Como que você, de onde que surgiu essa relação, né? Como que você pensou nesse livro para elaborar ele? Então, Rose, é uma longa história, né? É assim, olha, eu entrei nesse mestrado da UniOeste em Cascavel, foi a primeira turma. A primeira turma tinha um caráter interdisciplinar, apesar do título sair mestrado em letras, a gente teve disciplinas de sociologia e de linguística. E eu entrei com um projeto que era fazer uma análise do discurso de uma personalidade que tivesse mais influência no Brasil naquela época, em 2003, né? Porque o período que eu fiz o estudo foi de 2003 a 2005. E eu queria que os periódicos, os jornais me dissessem quem era essa personalidade, não eu determinar. E aí eu comecei a pesquisar nos jornais, só que em 2003 o presidente Lula tinha acabado de assumir, né, a presidência e os jornais só falavam dele, só tinha discurso do Lula. E aí eu falei, não dá porque não entendo nada de política, não é minha área, não vou dar conta do recado, fazer esse tipo de análise do discurso do Lula. Eu vou ter que arrumar outra personalidade. Os jornais não vão me dizer. Apesar de que o Rousseau influenciou muito politicamente, né? Sim, não, até teria gancho, né? Mas aí, o que aconteceu? O tempo passou e eu não sabia que personalidade estudar, e até que eu perguntei para um amigo meu, que mais experiente, já um professor, e ele virou para mim e falou
primeiro ele falou que também não sabia, que era para olhar os jornais e tal. E aí, depois ele voltou e falou, não, eu tenho uma sugestão para você, sim. Aí eu falei, mas quem? A Zilda Arnes. Aí eu falei, ai, professor, desculpa, eu não sei quem é a Zilda Arnes. Nossa. Eu não sabia quem era. Aí ele falou, não é possível que você não saiba quem é ela. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz várias vezes pelo governo brasileiro. Então, assim que eu achar os dados dela aqui, eu vou te mostrar. Eu falei, tá bom. E aí ele pegou os dados dela, achou num jornal falando dela, me passou, e eu fui pesquisar na internet, fui ler sobre o trabalho da Zilda Arnes, e eu me encantei com o trabalho dela, porque realmente é um trabalho muito bonito, muito assistencial, e ela trabalhou muito em prol da assistência às crianças, né, de 0 a 6 anos de idade, principalmente, combatendo a mortalidade infantil, no Brasil e depois no internacional também. E aí eu achei bacana, eu falei, gostei, vou estudar o discurso da Zilda Arnes. E aí eu levei para os outros demais professores lá do mestrado, né, e fui comentar, vou estudar o discurso da Zilda Arnes. E vários falavam para mim, mas olha, não tem discurso, como que você vai estudar o discurso dela? Não tem material, você não vai conseguir. E eu falava, não, mas eu não sei, eu quero estudar, eu vou tentar pesquisar nos jornais. E aí comecei a coletar tudo que saía de entrevista dela nos jornais. E entrevistas, depoimentos, atividades da Pastoral da Criança e tal, até que no final do ano de 2003, saíram 3 livros sobre ela e o trabalho dela, né? Saiu a autobiografia dela, que até eu trouxe aqui, saiu um livro institucional da Pastoral da Criança e saiu um estudo de mestrado de um como é que era o nome dele? Rodrigo Rossi, que estudou, foi voluntário da Pastoral da Criança e fez um estudo da parte administrativa, como que a Pastoral da Criança tinha se tornado a maior organização não governamental do Brasil. E muito interessante o estudo dele, né? Eu usei na minha dissertação. E aí saíram 3 livros, né? Eu falei, puxa vida, que legal. Cadê? Quem disse que não tem discurso? Poxa. Tem muito material para eu estudar. E aí aconteceu que, nesse finalzinho de 2003, eu fui fazer uma comunicação acadêmica, num evento acadêmico em Marechal Cândido Rondon. E quando eu voltei da comunicação, eu estava na rodoviária e eu fui comprar o jornal. E no jornal eu tinha uma entrevista com a Zilda Arnes, e quando eu li a entrevista, tinha uma fala dela lá que me chamou muita atenção, que eu falei, mas eu já li essa ideia em algum lugar. E ela falava assim, não, a criança ela nasce pura, ela nasce boa, mas é a sociedade que a corrompe, é a sociedade que é ruim. E eu falei, mas essa ideia é do Jean-Jacques Rousseau, essa ideia não é da Zilda Arnes, ela está repetindo a ideia do Rousseau. E foi aí que eu fui pesquisar, aí eu fui ler todas as entrevistas dela, olhar, analisar com calma, fui atrás das ideias do Rousseau, fui ler Rousseau, e comecei a cada vez mais a achar convergência em alguns aspectos, claro, porque a Zilda Arnes era uma realidade, né, contemporânea, católica, médica, né, uma pessoa de dentro da Igreja Católica, e o Jean-Jacques Rousseau viveu no século XVIII, ele foi uma pessoa polivalente, escreveu sobre muita coisa, política, né, música, botânica, ele escreveu sobre muitas áreas, e inclusive sobre pedagogia, né, o livro dele foi o livro que eu fiz a conexão com a fala dela, chama Emílio, ou da Educação, que é considerado, digamos, o livro fundador, né, da pedagogia. E o Rousseau como pai da pedagogia, né? Porque esse livro ele explica justamente como educar uma criança. Então, e nesse livro ele fala essa ideia de que a criança é pura, de que a criança ela é ingênua e que a sociedade é corrompida, né? E ele trabalha essa ideia nesse livro, né? Em vários livros, mas no Emílio está bem destacada essa questão. Agora, Cris, eu esqueci de falar aqui que a gente está também no Facebook. E a Carol Bicalho, ela já entrou aqui, falou boa tarde, moças bonitas. Obrigada, Carol. Obrigada. Olha, gente, se você quiser interagir conosco, enviar comentários, perguntas, né? A gente vai estar aqui fazendo esse meio de campo, trazendo para
Cristiane Ferraro está respondendo aqui para a gente. Então, nós vamos agora chamar o nosso primeiro intervalo e depois dos comerciais a gente vai falar mais aqui sobre Rousseau e Zilda Arnes. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h14. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, Jean-Jacques Rousseau e a Pastoral da Criança é o tema de hoje, que nós estamos conversando aqui com a autora Cristiane Ferraro, que estava contando, então, um pouco o como, né, você chegou nessa obra, e você teve a oportunidade de entrevistar pessoalmente a Zilda Arnes, né? Sim, então, aí estava contando, né, no final de 2003 saíram esses 3 livros, e aí eu falei, poxa, legal, já tenho discurso, e coincidiu com 20 anos da Pastoral da Criança, que foi fundada em 1983. E aí, em Curitiba, teve um evento de comemoração. E eu fui a Curitiba no final de 2003 e fiz entrevista com vários voluntários da Pastoral da Criança, fui lá no evento, participei, pude sentir de perto, né, o que é o trabalho, porque é um trabalho voluntário, principalmente de mulheres, né, da população carente, que uma ajuda a outra nesse contexto para poder cuidar da saúde das mães, das gestantes e das crianças, né. Então, é um trabalho muito legal. E aí, então, em 2003, eu coletei esses dados e falei, bacana, já tenho um material. E só que em 2004, a Zilda Arnes veio a Foz do Iguaçu, eu não lembro se foi em março ou maio, foi por aí, e ela veio firmar um convênio com a Itaipu para apoiar um trabalho também da Pastoral da Criança aqui em Foz do Iguaçu. E nessa ocasião, eu fui até a sede da Itaipu e ela foi dar uma coletiva, deu uma coletiva para os jornalistas, eu me infiltrei lá na coletiva, que eu não sou jornalista, e esperei acabar, e quando acabou, eu fui lá e abordei. Eu falei, olha, doutora Zilda, meu nome é Cristiane, eu sou professora, estou estudando o seu discurso da Pastoral da Criança e eu queria fazer uma entrevista com a senhora. É possível? E ela olhou para mim e falou assim, você é professora? Ah, mas o meu pai sempre dizia que os professores é que mudam o mundo. Eu vou te dar entrevista. Aí eu fiquei muito feliz, né, com essa receptividade, esse acolhimento dela, e aí ela me deu o cartão, né, da assessora dela e falou, não, você agenda lá para Curitiba e eu te dou entrevista lá na sede da Pastoral da Criança. Eu falei, não, tudo bem. Aí quando chegou em julho, foi agendado, foi 1º de julho de 2003, eu fui lá na sede da Pastoral e consegui a entrevista com ela, e foi muito legal a entrevista também, eu vou comentar um pouquinho mais para frente dessa entrevista. Um amigo meu foi comigo, filmou, foi muito legal, esse apoio todo, assim. Ele tá sempre na rádio aqui. Ele dá apoio aqui, ó, quando o Davi não tá. Legal, muito bom. E aí eu consegui a entrevista com ela, e aí no segundo semestre de 2004 que eu fiz realmente a redação e as análises, né, do discurso dela, né, porque eu falei, então, vamos tentar entender agora.
eu usei para conectar o discurso da Zilda Arnes com o discurso do Jean-Jacques Rousseau, eu usei um autor que é filósofo da linguagem, chamado Bakhtin. O Bakhtin, ele é bem vasto, as ideias dele, são muitas coisas, eu não usei tudo, né, mas eu me fundamentei principalmente na ideia do dialogismo, que ele entende que o homem, ele se faz pela linguagem. Então, a condição do dialogismo é que cada fala, cada texto, ele tem sempre uma conexão com outros textos, com outras falas, com outras vozes, que nada é isolado, nós somos frutos do nosso meio social, dos nossos grupos sociais, né? Então, ele entende que cada texto, ele tem um processo que a gente chama de alteridade, que é considerar o outro nesse texto, porque você está sempre nesse diálogo permanente na sua escrita, mesmo que eu escreva um texto e que ninguém leia nesse momento, ele foi pensado num outro, né? Eu não estou escrevendo só para mim. Mais pessoas vão ler esse texto, mesmo que eu até nem considere essas pessoas, mas alguém vai ler isso aqui em algum momento. Então, esse outro, ele está contemplado, né, na escrita ou na fala, né? E que tem esse processo da intertextualidade, né? Então, na hora que, por exemplo, eu cito um autor no meu texto, no meu capítulo, eu estou fazendo essa intertextualidade, que é conectando um texto com o outro, fazendo um diálogo entre autores dentro do meu texto. E tem também a questão que o Bakhtin falava da comunicação responsiva. Então, assim, por mais que ninguém leia no momento, tudo que a gente fala ou escreve, ela é como se aquilo dá uma repercussão e aquilo, como é que fala isso? Ela propaga e ela não é que ela emana, mas ela acaba pedindo uma resposta das outras pessoas, dos outros ouvintes, ou enfim, de quem quer que seja. Então, essa é uma comunicação responsiva. Então, a gente tem que ter em mente que, como seres sociais, tudo que a gente fala e tudo que a gente escreve, em algum momento, pessoas vão ler. Vai ter repercussão nas ideias, na cabeça das pessoas, nas ações das pessoas, né? Então, isso gera essa comunicação responsiva e ativa. Eu concordo, eu discordo, eu gostei, eu não gostei, né? Então, existe essa repercussão. Então, o Bakhtin, ele vai falar disso, né? Dessas três frentes, assim, que esse dialogismo, ele é composto por essas ideias. E que, como o homem se faz pela linguagem, nós vivemos numa cadeia ininterrupta de comunicação. Então, mesmo que essa comunicação não seja no mesmo século, como no caso eu fiz no meu estudo, né, o Rousseau está lá no século XVIII, e a Zilda Arnes contemporânea, né, mas como tão longe no tempo, né, mas isso é o que o Bakhtin falava justamente dessa conexão, dessa cadeia ininterrupta de comunicação que todos nós temos. Então, as ideias, elas têm sempre fundamento em outras ideias que já foram faladas, né? Então, mesmo que você, às vezes, não aproveite 100%, mas você vai mesclando, você vai pegando e vai compondo o que ele chamava de múltiplas vozes. Então, o seu discurso, seja escrito ou falado, sempre tem múltiplas vozes. Né? Nada é puro, né? Porque as fontes são variadas, né? São variadas. Então com essa fundamentação teórica no Bakhtin, eu consegui fazer essa conexão entre o discurso da Zilda Arnes e o discurso do Jean-Jacques Rousseau. Apesar deles serem autores, né, escritores e, enfim, atores sociais com atuações muito diferentes, né? Então, você pega a Zilda Arnes, ela está dentro do contexto da Igreja Católica, ela era católica, né? E, por outro lado, ao contrário, Jean-Jacques Rousseau era um crítico da Igreja Católica. Então, isso é uma coisa que faz pensar, mas como assim? Como que tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque, na verdade, a gente não está analisando tudo, né? A gente não está analisando a vida da pessoa, a gente está analisando o discurso dessa personalidade e um segmento desse discurso, né? No caso, o Rousseau, por ser polivalente, eu estudei o discurso pedagógico do Rousseau, não o discurso político do Rousseau, né? É uma faceta do discurso dele, que é o discurso pedagógico. Então, o discurso pedagógico do Rousseau está em sintonia com o discurso também
pedagógico e religioso da Zilda Arnes na Que contemporaneidade. talvez ela nem soubesse que existia essa relação ou que essa fonte seria tão presente no discurso dela, né? Então, eu fiz essa pergunta para ela na entrevista. Que ela falou. Eu fiz essa pergunta para ela. Eu fui direta, né? Eu falei assim: você pensou nos textos, nas ideias de Rousseau para elaborar o discurso da Pastoral da Criança? A proposta da Pastoral da Criança? E ela falou para mim: não, eu não pensei. Na verdade, eu li o Evangelho de São João, a questão da multiplicação, a questão da assistência e tal, multiplicação dos pães, uma forma da gente estar distribuindo para todos, fazer assistência para todos. Aí ela fala assim: mas eu lembro do Rousseau, eu estudei Rousseau na minha adolescência e eu gostei das ideias dele. Olha. Então foi muito rico, muito legal. Ficou no subconsciente. Ficou isso. maneira, né? E é legal porque o Bakhtin, pelo Bakhtin, eu consegui trazer e mostrar para ela. Eu falei assim: olha como no seu discurso tem ideias dele. Né? Ela falou assim: é verdade, tem sim. Eu não pensei nele, mas eu tenho afinidade com as ideias dele. Aí eu falei: ufa, né? Porque que bacana. Se ela tivesse respondido que não tem nada a ver, eu nem sei quem é Rousseau, eu falei: ai. Ia acabar com a minha dissertação. Enfim, ia ter que partir para outra coisa, outra ideia, né? Mas foi muito, muito bacana, porque primeiro ela respondeu: não, eu não pensei em Rousseau. Aí eu assim: ai, agora? Aí ela assim: mas eu estudei Rousseau e eu gostei das ideias dele. Eu falei: ufa! E provavelmente depois que você saiu de lá, ela deve ter ido estudar. Foi lá, vou até conferir, né? Que mais de ideia dele que eu não tô nem lembrando, né? Então foi muito legal essa questão de poder perguntar isso para ela, né? E bacana ela ter te dado esse abertismo, né? De você ir lá, de saber direto dela, né? Porque uma coisa é você ler no jornal o que outras pessoas escreveram sobre ela, Sim. Né? E aí nada como, né, tete a tete. E poder perguntar direto, claro. Né? Poder perguntar direto se a pessoa pensou naquilo, leu naquilo, né? Realmente foi muito legal a entrevista. E aí, enfim, aí acabou que eu organizei então o livro, a minha dissertação, em 3 capítulos. O capítulo 1, que eu chamei de Discurso da Salvação, onde eu estou contando o histórico da formação do discurso católico. E aí tem a história da Igreja Católica. Foi o que eu mais gostei. Né? E tem o capítulo 2, que é o catolicismo brasileiro, e tem o capítulo 3, que é onde eu faço realmente a comparação da fala, do discurso das Zilda Arnes com o discurso do Rousseau, né, no livro Emílio, ou da educação. E que eu estou chamando de a voz moderna do Emílio, né, que eu chamei de a voz moderna do Emílio. Mas, enfim, o livro ficou organizado nesses 3 capítulos. E aí a gente vai criar aqui um suspense para o pessoal de casa ficar com curiosidade de querer saber mais. E aí é o seguinte, ó, nós vamos chamar um intervalo, mas só registrar que a Alessandra Michela Nascimento, Deus parabéns aí pra gente. E, gente, continua aqui no Facebook aberto, tá? Se você quiser participar, aproveite aí a oportunidade. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cristiane Ferraro. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade.
O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Joldemar Correia, nosso Joe, está aqui acompanhando com a gente aqui no Facebook também. Bom, vamos lá, Cris. Você, então, começou fazendo uma contextualização para chegar no discurso da Zilda. Você fez um estudo do discurso da Igreja Católica. Foi isso, da religião como se, não exatamente da Igreja Católica, né? Isso, é porque o discurso da Zilda Arnes ele não é pessoa física, né? Ela não está falando como uma pessoa qualquer, é uma opinião dela. Não, ela está falando, é um discurso institucional. É um discurso dentro de uma instituição. Ela era coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Então, pelo referencial teórico, né, pelo Bakhtin, existe essa cadeia ininterrupta de comunicação. Então, aquele discurso não era um discurso dela, é um discurso institucional. E essa instituição, a Pastoral da Criança, é conectada, é um órgão da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. E a CNBB está conectada com a Igreja Católica. Então, eu precisava recompor ou reconstituir o discurso dessa instituição, Igreja Católica, para poder fazer essa análise, né, de hoje do discurso dela. Então, eu tive que voltar no tempo e fazer um histórico, né, de como se constituiu a Igreja Católica. E aí, é isso que eu tratei no capítulo 1. Então, foram, né, séculos aí de análise, né, de reconstrução, na verdade, né, foram mais ou menos 2 séculos aí de reconstrução. E é interessante que a gente vai vendo esse discurso ele se formando. Então, até o século III, mais ou menos, a gente não tinha uma linha preponderante, assim, né, que pudesse dizer que existia um corpo de ideias bem estruturado já sobre o cristianismo. Não existia. O que existia eram múltiplas linhas de conhecimento, de saberes que se misturavam, né? Os gnósticos, os cristãos, os judeus. Então, todo esse conhecimento ele era um pouco ainda sem muitas fronteiras, né? E, aos poucos, ele vai se constituindo mesmo com um corpo de ideias, né? E aí a gente tem algumas personalidades, alguns fatos importantes, né? Por exemplo, a questão do Orígenes, lá no século III, que ele escreveu, então, sobre esse corpo de ideias do cristianismo e procurou delimitar mais, né, o campo das ideias do cristianismo, teve um aspecto importante nisso. O próprio imperador Constantino também foi um imperador importante no sentido de dar tolerância ao culto cristão. Ele deu uma levantada no cristianismo. Deu uma levantada no cristianismo, né? Porque existia ainda muita perseguição ali dos judeus, dos cristãos nesse período, né? E ele deu a tolerância e ele, na verdade, pelo édito de 392, já de Teodósio, ele acaba instituindo a religião como oficial do Império Romano, isso já posterior. Então, com isso, o cristianismo, ele se tornando ali a religião oficial, ele se alia ao poder político, né? Então, cada vez mais ele vai estreitando laços e fazendo parte, né, do dia a dia, digamos assim, né, política e religião. E
É interessante também a gente entender que o espaço e o tempo para o religioso, ele é um pouco diferente do que uma pessoa que não é religiosa. Então, fazer igreja, fazer templos, fazer basílicas, tudo isso é importante para a pessoa religiosa, porque é um entendimento de que ali você tem um resguardo dessa corrupção que existe na sociedade. Ali seria um espaço para o religioso puro, digamos assim, né? Então, é um espaço sagrado. Então, eles têm um entendimento do espaço e do tempo também diferente. A mesma coisa a questão do tempo. Tem que estar sempre voltando na condição do tempo do início, das origens, né, que foi ali, no caso, a crucificação de Jesus Cristo, né, para o cristão, que é sempre voltar naquele drama inicial, porque ali você tem que reviver aquele drama para a salvação. Então, a cabeça do religioso, ele funciona um pouco diferente da cabeça de uma pessoa que não é religiosa. Então, é importante a gente entender isso também, né, na hora que a gente vai fazer uma análise do discurso. E aí, nessa construção da igreja, ela se institucionaliza, né? E ela começa a se preocupar com a questão da autoridade, o conceito de autoridade, né? Porque agora ela é oficial, então ela começa a ter autoridade para impor suas ideias, né? E aí, no século IV, já mais lá para o final, ela é a religião preponderante no Império Romano. Então, já não tem tanta, né, essa condição da tolerância às demais linhas religiosas, mas uma preponderância, né, do cristianismo. Questão de hierarquias, privilégios e por aí vai. Então, a gente observa que, a partir desse momento, esse discurso católico, ele vai cada vez mais se firmando politicamente, mas ele vai se firmando também a partir do momento que ele vai silenciando outros discursos contrários. E aí você vê a questão dos concílios acontecendo, as reuniões para dizer o que é certo, o que é errado, o que é mais importante, o que não é mais importante, e não foi por falta, assim, de pensar diferente. A gente observa que existem muitas linhas de cristãos que pensavam diferente dessa tentativa de hegemonia de um discurso monofônico, né, que era a tentativa de se instituir nesses concílios, né. Então, a gente tem, assim, o montanismo, os gnosticismos, os ebonitas, a gente tem o docetismo, o maniqueísmo, arianismo, e por aí vai. Então, uma série de linhas, de ideias, que questionavam aquela ideia central ali, né, de Jesus Cristo, né? Alguns diziam, não, Jesus Cristo não é da mesma matéria que Deus, outros diziam, é da mesma matéria, ele não é divino, ele é um ser humano normal, e tudo isso criava conflito, e cada vez mais foi se extinguindo esses pensamentos diferentes por perseguições, por acusar de heresias, né, essas outras pessoas que pensavam diferentes e que eram cristãos também, só que pensavam diferente. Então, a gente observa que, a partir do momento que o cristianismo ele sobe ao poder político, né, ele tende a fazer um discurso monofônico e não mais polifônico, né? Quer dizer, ele tende a tentar ter um controle sobre o discurso e dizer o que tem que ser, e não mais deixar que as pessoas pensassem livremente, né? E, enfim, pensassem diferente também, né? Então, essa questão do poder, ela se mantém, na verdade, o poder cresce, né? A gente tem a Igreja Católica aí como maior proprietária de terras no período feudal, então ela teve muito poder material, muito poder político, né? E acaba que esse discurso ele se cristaliza e ele se torna ainda mais cruel a partir da Inquisição, né? Lá no século XII, no século XIII, a gente vê a intensificação das perseguições, da tortura, a lista de livros proibidos, né? O índex, né? Tudo uma tentativa de controle, né? E de realmente colocar um discurso único, e quem pensasse diferente não poderia ter voz, né? A gente tem também as cruzadas, né, que existiram ali de 1096 até 1291, que não deram tantos resultados, assim,
foram resultados efêmeros, né, para a questão da igreja, porque os muçulmanos depois reconquistaram Jerusalém, mas que deram muitos resultados comerciais, tiveram muita repercussão comercial. E esse discurso, então, da Igreja Católica vai se tornando cada vez mais violento e cruel. Então, tem autores, inclusive, que citam que o que a Igreja Católica fez no período da Inquisição foi o que inspirou o nazismo de Hitler, né? Então, deu um exemplo, um anti-exemplo, né, do que fazer, né? Então, a gente observa essas condições de contradições no discurso institucional, né? Então, uma contradição entre o discurso de amar o próximo e o discurso, de fato, da ação social, né, de realmente ter uma atitude de perseguição com as outras pessoas, né? E aí entra também a questão, não que todo mundo aceitasse calado, né? A gente tem aí vários momentos de tentativas, né, de ruptura dessa condição, e você vê aí o protestantismo lá em 1517, tem o Lutero, o Zwingli, né, o Calvino, uma série de outros autores que tentaram romper com essa condição do discurso monofônico, né, e até certo ponto conseguiram, né, quebrar esse discurso, né, mas a gente analisa no capítulo 1 essa condição de um esforço institucional de se manter nessa monofonia. E aí a gente tem, passando os séculos, a gente chega mais para frente, ali século XVIII, a gente tem a condição, né, das revoluções, a gente tem a igreja se posicionando contra a modernidade, contra a maçonaria, contra o capitalismo, contra o liberalismo, contra a ciência. Então, no século XIX, a gente tem a igreja se posicionando contra tudo isso, até que não cabe mais, né? E aí, os discursos próprios, também dos próprios cristãos, começam a desenvolver outros tipos de alternativas, né? Porque ninguém aguenta mais, né, o autoritarismo. Tem a influência dos papas também, né? Na medida que eles vão sendo um pouco mais liberais, vai mudando o discurso de toda a igreja, né? Sim, exatamente. Quando eles começam a ter uma ação mais social, mais realmente ligada à assistência, né, aos pobres, isso aí tudo também vai modificando, agora mais recente, né, nesse sentido agora, mais recente. No Brasil, você fala também um pouco da questão desse discurso aqui desde os primeiros missionários, não é isso? Isso, então, no Brasil, a gente tem ali, desde a colonização, a chegada de várias ordens religiosas, né? Mas uma que se destacou muito foram os jesuítas, né? Todo mundo conhece, até aqui na região sul, né, as missões, as reduções jesuítas, né, aqui na Argentina, aqui perto de Foz do Iguaçu. Então, os jesuítas, eles tinham esse papel, assim, de catequizar, né, os índios e torná-los civilizados, digamos assim, né. Então, os jesuítas tiveram um papel muito importante, digamos, na colonização do Brasil e na ocupação do território brasileiro, né, porque eles se enfiavam no meio do mato, literalmente, se deparavam com os índios e instituíam verdadeiras cidades. Eram cidades, às vezes, de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e que ali eles doutrinavam os índios, né, e, claro, é um choque de culturas, né, digamos assim, né, e tudo, por exemplo, os índios tinham o hábito da poligamia, né, os jesuítas não admitiam isso, e os índios começaram a ser culpabilizados e punidos pelas leis dos brancos, e não dos índios, né, então, enfim, toda aquela confusão. Se adequar ao discurso hegemônico, branco e católico, né, então, uma condição muito complicada, né, digamos assim, né, mas acabou que no Brasil se formou uma religiosidade sincrética, né, então a gente tem ali os índios, depois a gente tem os negros. Influenciaram muito também. E aí a contribuição de todos eles no sentido de formar uma religiosidade sincrética, popular no Brasil, né, hoje é muito fluido no Brasil
né, ideias das religiões africanas e, enfim, a católica, tudo meio misturado, né, é difícil achar alguém ali puro, né. A pessoa vai na igreja, vai no centro espírita, né. Isso. Agora, Cris, olha, a Carol, ela fez uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Nós vamos chamar aqui os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente está de volta com o último bloco. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h44. Água gera energia, abriga os peixes, água mata a sede. Água só não pode ficar parada. Já são mais de 600 casos de dengue confirmados no Paraná, alguns até da forma mais grave da doença. Saúde de qualidade é um objetivo do desenvolvimento sustentável. E você pode ajudar eliminando focos de água parada. Não deixe este compromisso para depois. Uma campanha Governo do Paraná e Secretaria de Saúde. Apoio Copel, Pura Energia. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Cristiane Ferraro está falando sobre a análise do discurso entre Rousseau e Zilda Arnes. Mas para isso você fez toda essa contextualização histórica para chegar no discurso dela, né? E aí, como é que é, então, esse comparativo? Como que foi essa parte, né? Uhum. Que é, digamos assim, a essência, né, do trabalho. Uhum. Então, aí depois desse histórico todo, eu procurei comparar, ir lá no livro Emílio, do Rousseau, e também na entrevista que a Zilda Arnes deu para mim, nas entrevistas que eu já tinha lido, e pegar trechos, né, da fala dela, trechos da fala do Rousseau, e ver o que é que tinha em comum, o que não tinha, né. Então, por exemplo, né, a questão da bondade inata, né, então a gente tem aqui a fala da Zilda sobre a criança, aí aqui abre aspas, é o ser mais importante da natureza, suas características são espontaneidade, autenticidade, ela não mente, ausência de preconceito, merecem cuidado para não serem estragadas, né? Aí já fala do Rousseau, abre aspas, uma criança inclina-se, portanto, naturalmente para a benevolência, que saiba que o homem é naturalmente bom e julgue próximo por si mesmo, mas que veja como a sociedade deprava e perverte os homens, né? Então aqui é um trechinho, né, que eu coloquei no capítulo 3, analisando a fala dele e dela. Mesma coisa em relação à mentira, né, a Zilda Arnes vai falar, as crianças, elas não mentem, ela não tem inclinação para mentira, isso aí é coisa já é influência dos adultos quando elas mentem, né, e o Rousseau vai falar a mesma questão, né, que a criança também não mente. Outro aspecto é a integração com a natureza. Então, a Zilda Arnes vai falar que ela mesma cita, né? Eu me criei em área rural. Eu escutei pássaros, enfim, fiquei no meio da área rural até os 11 anos de idade, ela cita.
Eu achei interessante porque no livro Emílio, o Rousseau fala que não é que a criança ela não deve ter convivência no meio social, né, na sociedade em si. Ela deve ser resguardada até os 15 anos de idade. E a partir dos 15 anos de idade, ela deve começar a ter contato social. Mas até os 15 anos, ela deve ter um preceptor, uma pessoa que vai orientá-la. Para não ter o contágio, exatamente. Porque tem gente que acha assim, então nunca vai ter contato. Não, não é isso que ele falava. Né? Ele falava que até os 15 anos não era para ter contato, para ter um preceptor que orientasse e cultivasse nela tudo de melhor, para ela não entrar num processo de competitividade, que é o que a sociedade tem. Então, valorizasse a gratidão, valorizasse o amor ao próximo, né, cultivasse os sentimentos bons, né, na criança, né. Então, essa integração com a natureza é interessante, porque a Zilda fala que ela mesma foi criada em área rural até os 11 anos, e aí, eu não cheguei a escrever isso no livro, mas... Como se mantivesse a essência. Mas né? ela está, inclusive, dentro da proposta do próprio Rousseau, né? Ela ficou até mais ou menos ali a pré-adolescência, né? Início da adolescência, mas afastada da sociedade. Comprovou um pouco a tese dele, né? Exatamente. Aí tem a questão do retorno ao campo, então, como que é importante esse retorno na área rural, para a pessoa se sentir melhor, né, e a gente escuta isso, né, a pessoa quer tirar férias, ela precisa descansar, ela quer ter contato com a natureza, né, então isso é um discurso recorrente, e o Rousseau já falava isso lá no século XVIII. Então, isso está no discurso dela, está no dele. Outro aspecto também que os dois falam é a questão dos exercícios físicos, né, outro ponto de convergência. Os dois falam da importância da criança se exercitar, se movimentar, de fazer esportes, de gastar energia, né? Então, os dois falam disso. Existe também uma outra característica, que é essa simbiose entre o homem e a natureza. Então, como que o homem, ele faz parte da natureza, né? Então, a Zilda Arnes entende assim, o Rousseau também entende assim, que é muito importante esse contato. O Rousseau mesmo tinha o hábito, né, de fazer passeios, de fazer caminhadas, né? Ele gostava muito de refletir caminhando. Então, tem toda essa conexão com a natureza que é muito, muito forte. Um outro aspecto é a educação materna. Então, o livro do Rousseau, o Emílio, ele serviu na época um pouco como uma chamada às mães, porque ele dizia que a mãe deveria cuidar dos seus filhos, deveria fazer o aleitamento materno, e esse discurso fez com que quebrasse um fato que acontecia no século XVIII, que era o abandono das crianças. Então, era muito comum... Entre aspas, né? Eles simplesmente deixavam os filhos para as amas criarem até uma determinada idade. Isso. Então, a criança nascia, tem até uns números que são meio chocantes, assim, sabe? Tem uma autora chamada Elisabeth Badinter, para quem quiser, uma francesa, uma pesquisadora francesa, que fala sobre o mito do amor materno. E ela discute se o amor materno é um mito, porque não existia esse amor materno no século XVIII. Então, o que acontece? Eu tenho um dado que ela cita no livro dela, que em 1780, em Paris, 21 crianças que nasciam anualmente, numa população de 800 a 900 mil habitantes, menos de 1.000 eram amamentadas pelas mães. 1.000 eram amamentadas pela ama no domicílio, na casa dos pais. 19.000 eram enviadas para casas das amas. E mais ou menos 2.000 era a casa das amas, eram perto de Paris, e o resto, ou seja, 17.000, eram mandados para longe, bem longe de Paris. Muitas crianças morriam, nem voltavam para a casa dos pais. E aí voltavam ali já com 4, 5 anos de idade, para em seguida já serem as meninas encaminhadas para a governanta, os meninos para os estudos, ia para internato, ia para convento, e não tinha essa condição do cuidado mesmo, né, do pai, da mãe, de cuidar da educação da criança. E o livro Emílio, da educação, ele foi uma bomba, entre aspas, né, porque ele chamou a atenção dos pais, das mães, principalmente, para que elas voltassem aos seus cuidados para os filhos, né.
Então, o que ele fala tem muita sintonia com o que a Zilda Arnes fala, da importância da mãe dar atenção, do aleitamento materno, e essa questão toda. Então, são vários pontos em comum. E aqui, mais para o final, a gente tem essa discussão da infância mais atual. Então, digamos assim, tem um outro autor chamado Neil Postman, que ele tem um livro chamado Desaparecimento da Infância, e ele fala da condição de crianças adulto e de adulto crianças. Então, a gente sabe que tem adultos infantilizados e a gente sabe também que tem crianças muito maduras, que às vezes têm posturas até mais avançadas do que os próprios pais, né? Só que também tem crianças, por outro lado, que têm posturas não avançadas, mas uma maturidade, às vezes, para o lado negativo. Então, por exemplo, existem casos de crianças, e eu tenho um exemplo aqui também que é citado por um autor, 2 crianças consideradas assassinas, de 11 anos de idade, em 1999, que chefiavam um exército de 300 homens em Mianmar, na Ásia. Como que pode 2 crianças de 11 anos chefiar um exército? Então, você vê isso em 99, né? Então, tem 20 anos isso. Então, você para pensar, hoje em dia, a questão da infância, ela está muito discutível, né? O que é infância, né? Porque você vê crianças fazendo esse tipo de atitude e faz pensar. Então, essa discussão, ela é muito séria, né? É muito importante a gente fazer isso. O aumento de crimes é muito grande, né? Aumentou muito a criminalidade infantil. Sim, sim. Agora, Cris, você, agora, na pastoral, tem um trabalho de muita assistência com as crianças, né? Isso. Então, o trabalho eu pude acompanhar aqui em Foz do Iguaçu, eu cheguei aí em comunidade aqui em Foz, as voluntárias me ajudaram, e o que elas fazem, né? Todo o trabalho é de capacitação de mulheres, de líderes comunitárias, para elas fazerem visitas na casa das pessoas da comunidade. Elas fazem o dia do peso, que elas pegam as crianças, elas pesam para acompanhar o peso das crianças, para ver se elas não estão desnutridas, para ver se elas estão crescendo, né, se desenvolvendo. Elas fazem reuniões todos os meses para preencher formulários, e elas enviam esses formulários para a sede nacional, que compila, e daí tem as estatísticas da organização, né, da Pastoral da Criança. Mas elas trabalham com muitas ações de assistência. Então, por exemplo, a multimistura, que é uma farinha que elas fazem com restos de comidas, e que isso ajuda, já salvou a vida de muitas crianças, e não só crianças, adultos também, idosos, né? Na época que eu estava estudando isso diretamente, eu fiz comentários na época com os professores, e alguns falaram, nossa, a minha mãe sobreviveu graças a essa multimistura, assim. Então, é algo muito positivo, muito assistencial que é feito, né? O soro caseiro, né? Então, o ensino de fazer o soro caseiro em casa, isso para curar, para tratar disenteria, né? Porque muitas crianças acabam morrendo porque vão ficando desidratadas. Então, o soro caseiro é uma atitude simples e que ajuda demais, né? Esse acompanhamento pelas líderes, então, o encaminhamento para fazer vacinação, para ir levar em posto de saúde. Então, essas mulheres voluntárias da comunidade, elas fazem toda essa abordagem de saúde, de assistência com as mulheres da comunidade e esse acompanhamento. E isso tudo foi treinamento que foram feitos, né, desde a partir da Zilda Arnes, né, com toda a equipe dela, que foi repassando isso para o Brasil todo e para o internacional. Ela criou a pastoral? Isso, ela que fundou. A ideia não partiu dela, na verdade, partiu na ocasião de um coordenador da Unicef que falou com o irmão dela, Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo, e ele convidou a Zilda Arnes para tocar esse trabalho. A Zilda Arnes, ela era funcionária pública do estado do Paraná, ela como sanitarista e pediatra, então ela já tinha experiência, essas iniciativas de saúde pública, ela já fazia na rede pública do Paraná. Então, ela pegou todo o know-how dela e aplicou
na fundação dessa ONG e usou a capilaridade da igreja para chegar nas comunidades mais carentes, para levar esse conhecimento do soro caseiro, da multimistura. Paralelamente também o discurso da religião católica. Sim, tinha o discurso, mas ela colocava que ela era aberta a qualquer pessoa de qualquer linha religiosa. Então, não precisava ser católico para trabalhar na pastoral da criança. Hoje em dia, eu não sei como está, mas na época que a Zilda Arnes estava à frente, ela, inclusive, falou isso, que era ecumênico, ela recebia voluntários de todas as linhas religiosas. É claro que havia uma preponderância de católicos. É lógico. É natural, né? É natural. Mas agora, a Carol Bicário está perguntando aqui pelo Face se você teve alguma experiência com ela depois que ela dessomou, depois que ela morreu, e se ela continua com esses trabalhos assistenciais. Olha, eu não tive, eu não posso entrar nesses detalhes, porque realmente eu não tenho, depois que ela faleceu, em janeiro de 2010, né, eu não tenho mais nenhuma informação. Inclusive a morte dela foi algo muito impactante, né, muito trágico, né, naquele terremoto do Haiti, né, em janeiro de 2010, mas eu tenho certeza que onde quer que ela esteja, ela é uma pessoa que fez muita assistência para muita gente, então ela vai ser sempre muito bem assistida, porque ela é muito querida no sentido de pensar de uma forma, ter um senso comunitário, né? Ela tinha dentro dela um sentimento assim de cuidar da população muito forte. E ela deixou uma instituição estruturada, com voluntários, com trabalho aí que continua. Sim. Né? Deixou o exemplo, né? Sim, deixou o exemplo dela, o filho dela, né, ele atua diretamente na pastoral da criança, né, então a própria família também se envolveu com o trabalho dela, né, então é um exemplo de vida, né, e é um exemplo de senso de comunidade, senso de coletividade, essa preocupação, né, com o coletivo, né, com a saúde pública, né, muito sério. Bacana, Cris. Então a gente deixa aí esse exemplo também para o pessoal, né, para refletir, né, qual o papel de cada um, o que cada um pode fazer para poder ajudar, né, na sua comunidade, que tipo de ação assistencial pode ser feita. Tem muita coisa, né, você vê, ela pegou um ramo aí, né, ela pegou uma área, ela foi ajudar a criança, mas tem tantos tipos de assistência que podem ser feitos, né? Uhum. Cris, olha, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa. Então, a gente está hoje encerrando, agradecendo a você que acompanhou a gente e deixando aí um recadinho que na semana que vem nós não estaremos aqui, só lembrando, né, dia 15 será feriado, então a gente volta aí na outra sexta-feira. Então, muito obrigada, Cris. Obrigada, Rose. Obrigada a todos aí, os ouvintes também, pela oportunidade. Até então, na outra sexta. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa